Turma, encosta que o cardápio hoje tá completo. Tem o Medvedev comendo a bola em Toronto e chegando como um dos grandes favoritos pro US Open. Tem a Camila Giorgi, a italiana bonequinha, que conquistou seu primeiro título de WTA 1000 aos 29 anos, depois de deixar o pai um pouquinho de escanteio. O grande título da Luiz Stefani ao lado da Dabrowski, que venceram em duplas. E a notícia ruim, Roger Federer terá que passar por mais uma cirurgia no joelho, a terceira, e não joga mais o US Open, talvez nem jogue mais esse ano. Então vamos falar sobre tudo isso? Então puxa uma cadeira, fica confortável, porque você sabe, aqui o papo é reto. Muito bem, pessoal, antes de mais nada, aquele recadinho do YouTube, se você curte esse conteúdo voltado para tênis. Então lá na frente, no final do vídeo, se a gente conseguiu trazer alguma informação, alguma análise, alguma reflexão pertinente, por favor, considere deixar um like pra gente, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com o pessoal do clube, da academia, do condomínio, enfim, toda aquela galera bacana que vocês sabem que curte bater uma bola, discutir tênis. E acima de tudo, aproveita o espaço de comentário aqui embaixo e deixa a sua opinião, sua reflexão, enfim, sobre o que a gente falou aqui, sobre o que a gente não falou, mas vocês querem ver tratado aqui no Papo Reto. Então o espaço aqui embaixo é todo de vocês, use e abuse, tá bom? Então vamos pro vídeo. Turma, vocês viram o que o Medvedev, o russo, jogou em Toronto? É inacreditável, ele atropelou. E o mais interessante é que o Medvedev, ele tem aquele estilo, ele não tem um estilo bonito de ver jogado, né? Não é aquele cara que bate de uma forma plástica, um movimento bem amplo, bem aberto. Não, ele bate meio encolhido ali e tal, mas tem uma capacidade de colocar a bola onde quer, um domínio, uma precisão, movimenta-se de forma espetacular na quadra, mesmo com 1,98 m, tem força, tem colocação, enfim, o que está jogando o russo é um absurdo. Passou por cima, não tomou conhecimento dos dois maiores sacadores do circuito hoje, pegou o Isner na semifinal, pegou o Opelka na final de Toronto e não tomou conhecimento. Uma habilidade, e aí não é só a técnica, é a noção de posicionamento. Em nenhum momento o Isner e o Opelka conseguiram tirar proveito dos saques que tem. Medvedev conseguiu controlar o jogo, quebrava o Isner e o Opelka com uma naturalidade espantosa. Isso porque se coloca bem, tem uma leitura muito boa do movimento do adversário. É aquele 1/10 de segundo que você consegue antecipar o movimento e que é fundamental para você conseguir devolver uma bola, por exemplo, ou no pé do adversário, se você percebe que ele vem para a rede, ou lá no fundo para evitar um ataque de primeira bola. E nesses dois fundamentos, o russo foi quase perfeito. E além do que, quando tinha o saque, era uma facilidade, saca com uma naturalidade, com uma força e com uma velocidade. Vocês já perceberam que ele não tem muita paciência entre um saque e outro? É pá, ace. Aí já tá posicionado, assim que o adversário encosta ali, pá, outro ace. É inacreditável. E toda a bola volta, acredita em todas. E não é que volta simplesmente colocada pro outro lado, volta no canto, na linha, seja às vezes com uma pancada de winner, seja com um toque para a bola cair no pé do adversário, enfim. Hoje, o Medvedev é o cara a ser batido. E quem pode batê-lo? Quando vocês projetam, por exemplo, essa semana já vai começar Cincinnati, já é aquecimento para o US Open. Cincinnati a gente vai começar a ver caras que desde o Wimbledon a gente não via. Por exemplo, Berrettini volta, o Zverev, depois da medalha de ouro em Tóquio, volta a competir também agora em Cincinnati. Então a gente vai perceber como que esses caras retornam, em que ritmo, mas hoje a bola da vez, que vocês viram até no título do vídeo aqui na chamadinha, é o russo. Se é um cara que pode ameaçar, aliás já está ameaçando o reinado, o número 1 do mundo, o Djokovic, é o Medvedev. E eu torço muito, mas muito mesmo, para ver esse desafio, para ver esse confronto em Nova York. De um lado Djokovic, do outro lado Medvedev. Imagino que o Djokovic vai voltar com apetite. Afinal de contas, depois de toda aquela passagem muito ruim, muito negativa por Tóquio, onde ele chegou favoritaço à medalha de ouro, naquela oportunidade ainda falava-se de Golden Slam, e acabou saindo não só sem a medalha de ouro, mas sem medalha alguma. Então parou, não foi para Toronto, não fez Cincinnati. Djokovic vai para Nova York, imagino que descansado, com a cabeça zerada, bem preparado, recuperado física e mentalmente. A minha expectativa é de ver um Djokovic nos cascos em Nova York. E imagina
esse duelo. É o grande jogo, é o jogo que eu quero ver, entre tantos, mas o principal é esse confronto entre o número 1 e o número 2 do mundo. E vocês, o que vocês pensam sobre o que a gente viu do Medvedev em Toronto? Que análise que vocês fazem, que visão que vocês tiveram dessa forma como ele conseguiu reagir ou agir diante dos dois principais sacadores do tênis do mundo hoje? Vocês perceberam algum outro detalhe na estratégia de jogo, no comportamento do russo, que vale a pena a gente destacar aqui no Papo Reto? Deixa aqui embaixo pra gente a opinião de vocês, tá bom? Como eu sempre falo, aproveita o espaço de comentário aqui embaixo. Outro ponto muito bacana, só que dessa vez em Montreal, foi a conquista da Camila Giorgi. Aos 29 anos, a italianinha conseguiu vencer o seu primeiro WTA 1000 diante da Karolina Pliskova. A Giorgi fez 63-75. E o curioso é que a Camila Giorgi sempre foi uma jogadora que você vê ali, ela parece pequenininha, mas você vê que é muito músculo ali, é uma jogadora forte, com uma pancada, uma bola muito pesada, mas que não conseguia transformar isso em conquistas, em títulos. Ela sempre se mostrou capaz de derrotar as principais jogadoras do circuito, mas não tinha consistência. E olha que interessante, como às vezes algumas mudanças de orientação na equipe ali, só um conselho diferente já muda o seu jogo, já muda os seus resultados. A Camila Giorgi, desde criança, a vida toda, foi orientada pelo pai, que também é o treinador Sérgio Giorgi. E nos últimos 3, 4 meses, acho que de Tóquio, da Olimpíada para cá, ela decidiu ir sozinha aos torneios. E em vez de pegar a orientação com o pai, pegou, evidentemente, resolveu fazer igual o médico. Sabe como é quando você quer uma segunda opinião? E foi falar com o pessoal ali da Federação Italiana de Tênis, pegar algumas análises, o que eles pensam do estilo de jogo da Camila, como que ela poderia melhorar. E ela ouviu uma observação que fez toda a diferença no jogo dela, que foi a seguinte, que vale para muitos de nós também, que não basta você ter uma bola pesada, você não pode transformar todo ponto num winner, querer resolver o jogo de uma forma muito rápida, em poucas batidas, porque a chance de você cometer erros não forçados é gigante, de você dar muitos pontos para o adversário é gigante. E como eu sempre falo para vocês, eu gosto de trazer esses exemplos dos profissionais para a nossa realidade também de amador. Muitas vezes a gente não quer resolver um ponto porque a gente confia muito na batida. Às vezes até por falta de preparo físico. Você não quer alongar muito aquele ponto porque você não aguenta muitas rebatidas, ficar correndo de um lado, correndo para o outro. Mas às vezes é necessário, especialmente nesse universo profissional. Então a Camila errava demais, ela dava muito ponto para as adversárias por tentar bater toda a bola como se fosse um winner. E agora com o peso da bola dela, ela consegue trocar mais bolas, e aí sim, no momento que sobra uma bola no T ali um pouquinho mais curta, aí ela vai para resolver. Com isso, ela diminuiu radicalmente o número de erros não forçados, consequentemente dá menos pontos para as adversárias e consegue se controlar mais no jogo, ter uma regularidade. Isso aos 29 anos. Então, é aquele recado, sempre dá tempo para a gente melhorar, para a gente evoluir, independentemente do nosso nível de tênis. Outro ponto bacana do fim de semana foi o título da Luisa Stefani e da Gabriela Dabrowski, a canadense, que faz dupla com a brasileira e conquistaram o título. Elas bateram na final a dupla Klepat e Jurak por 6-3 e 6-4 e garantiram aí o principal título delas até aqui, uma dupla que está dando uma liga, uma química, como a gente fala, bem legal. Você vê nas entrevistas da Gabriela e da Luisa, o quanto elas se dão bem, elas estão sempre juntas, parecem muito amigas mesmo, então é um relacionamento que está andando muito bem dentro e fora da quadra, e é possível ver a alegria com que elas, não a alegria com que elas jogam, mas com que elas convivem, e isso é fundamental. A brasileira num momento muito especial, chegam muito fortes também para os Majors. Turma, aí a notícia ruim, né? A gente tá nessa expectativa aí pela chegada do US Open, a gente tem Cincinnati antes disso, mas a notícia que pegou todo mundo que gosta de tênis ali de surpresa e deixou todo mundo muito chateado foi dada pelo próprio Roger Federer, quando ele, nas suas redes sociais, anunciou que terá que fazer a terceira cirurgia no joelho.
Ele não se sentiu muito bem, ele já tinha sentido essa lesão mais uma vez em Wimbledon, vinha tratando, vinha tentando melhorar com fisioterapia, mas segundo o Federer ele se reuniu ali com a equipe dele e tal e acharam por bem que a melhor alternativa nesse momento é fazer a cirurgia. E ele sabe, ele mesmo citou ali que a essa altura da vida, com essa idade, a recuperação não é das mais simples. Ele já está fora do US Open e ele mesmo colocou em dúvida como que vai ser essa recuperação, né? Na minha leitura, ficou muito claro até que ele não pensa numa recuperação como jogador profissional. Ele pensa numa recuperação para ter uma vida tranquila, para fazer as atividades dele. Ele não está nem falando em jogar tênis profissionalmente. Se conseguir voltar, ótimo. Mas no recado do Federer ali, quando ele explica o momento dele, você vê que a preocupação dele é ter o joelho de volta, ter os movimentos de volta, para ter uma vida fora da quadra normal, para que ele possa, como ele mesmo diz, passear com os filhos, fazer esqui, andar de snowboard, enfim, ele já está pensando no que fazer depois da aposentadoria. Vamos ver que impacto que essa notícia triste vai ter nesse processo de retirada do Roger Federer do circuito profissional. Pelo que eu senti, não definiu ainda, mas sem dúvida nenhuma o desenrolar desta recuperação especialmente vai determinar se o Roger Federer manterá ou não o plano de fazer 2022 a última temporada dele no circuito profissional. Mas e vocês, turma? O que vocês pensam sobre tudo isso que a gente trouxe aqui? Afinal de contas, o Medvedev, o russo, é o grande adversário do Djokovic no US Open? É o grande desafio, o grande duelo que vocês estão esperando também? Ou vocês entendem que Berrettini, que Zverev podem entrar um pouquinho nesse caldo aí e dar mais tempero nessa disputa? Em relação ao Roger Federer, friamente falando, qual é a expectativa de vocês? Vocês acreditam numa... Não é questão de torcer, acho que torcer, todos nós torcemos por uma recuperação dele, que ele volte a jogar profissionalmente. Mas vocês acreditam que isso aconteça ainda esse ano? Vocês acham que ganha força o fato da temporada 2022 ser a última da carreira profissional do Roger Federer? Ou talvez há risco de nem isso a gente conseguir ver o ano que vem? E finalmente, esse exemplo que a gente citou da Camila Giorgi. Às vezes ouvir outras pessoas, às vezes repensar o seu jogo, pode mudar, pode melhorar. Vocês já passaram por isso em algum momento? Qual o resultado que vocês tiveram quando pararam, analisaram o próprio estilo de jogo e se propuseram a fazer algo diferente? Conseguiram fazer? Conseguiram melhorar? Enfim, contem a história, a experiência de vocês aqui embaixo. Quero muito compartilhar isso com vocês, quero muito ouvir isso de vocês. Tá bom? Turma, como eu sempre falo, é um prazer enorme falar de tênis com vocês aqui. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Papo Reto.